Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre charge cartoon, ok? Charge e o cartoon, né? Você sabe que são aquelas figuras, né? Que a gente encontra nas provas, nos vestibulares, Enem, né? E ainda tem também as tirinhas, né? Então vocês vão ver a diferença da charge, do cartoon e de uma tirinha. A charge, ela tem a finalidade de ilustrar, né, através de uma sátira, né, os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público. Ele é muito usado em jornais e revistas por causa do cunho político e social. Né? É o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas, mas costuma apresentar pessoas envolvidas na política devido ao seu teor crítico, podendo conter ou não legendas e balão de fala, e faz uso de humor. Né? Então, a charge são aquelas caricaturas, né, que a gente encontra, geralmente são de pessoas é, é, públicas, né, personalidades públicas, né, engloba muito a política, né, fazendo aquela crítica. A gente encontra essas charges normalmente em jornais e revistas. De origem francesa, a charge quer dizer carga, ou seja, o uso do exagerado para representar alguma situação ou alguém de forma cômica. A primeira charge foi publicada no Brasil, tinha o título A Campanha e o Cujo, criada por Manuel José de Araújo em 1837 em Porto Alegre. Surgiram no século XIX as charges e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar indignação e insatisfação com o governo vigente. O leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos no mundo todo. O profissional que as desenha, o chargista, precisa ter conhecimento dos assuntos em pauta para poder retratá-lo e transmiti-lo de forma objetiva. Tá? Então, ali nós temos uma charge ali, né, onde eu tenho duas pessoas, e fala assim, não podemos perfeitamente alugar a sala da frente. Não podemos perfeitamente alugar a sala da frente a uma pessoa de tratamento. Deixe de invenção, Marculino. Aliás, nós podemos, sem óculos, nós podemos perfeitamente alugar a sala da frente a uma pessoa de tratamento. Deixa de invenção, Marculino. Não quero que venham se tratar aqui. Isso não é uma casa de saúde. Tá? Um exemplo foi dado aqui de charge. As características da charge ela representa a atualidade, para entendimento da piada contida no desenho é necessário um contexto histórico. Ou seja, sem saber qual âmbito uma história está sendo contada, a piada é perdida. Linguagem verbal e não verbal. Os desenhos podem ser verbalizados ou não, através das legendas ou balões de textos. Fator social ou político. Tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais, e está em volta da satirização de um fato político ou social de relevância. O posicionamento editorial normalmente pode retratar o ponto de vista do veículo comunicacional no qual a charge está sendo veiculada. Circulação é considerado um gênero jornalístico, então é bastante usado pelo meio, né, nos jornais. Ou seja, sua circulação será em jornais e nas revistas. E
Efemeridade retrata acontecimentos contemporâneos. Charge tira como efêmera, pois está sempre atualizando. Exagero, aponta o exagero para provocar a vertente humorística, o riso. No exagero, o chargista enfatiza pontos tidos como principais. O profissional faz distorções da realidade, mas não tira a veracidade. Outra característica, o caráter humorístico, cômico, irônico e satírico. Uma ruptura discursiva, o final inesperado, trata-se de uma quebra do discurso construído na charge. E a intertemporalidade, a charge nunca irá explicar a sua própria piada. A charge animada, ela possui as mesmas características de uma charge de desenho. Ela foi popularizada por meio das redes sociais e da televisão. Nesse tipo de charge é mais frequente o uso de uma língua verbal, né, por ser desenhos em movimentos e com sonoridade. Na curiosidade, as emissoras de TV começaram a usar o uso da charge através das obras dos cartunistas Maurício e Ricardo Quirino, né, em fevereiro de 2000. Atualmente, são encontradas de forma mais frequente no programa do Big Brother Brasil da Rede Globo, né? Vocês já devem ter visto, né, aquelas charges que eles colocam dos participantes, né, do Big Brother. Aquelas charge versus tirinhas. Tirinha é uma sequência de quadrinhos, né, que caracteriza os valores sociais. São semelhantes a histórias em quadrinhos, né, porém elas são mais curtas. Assim como as charges, as tirinhas também podem ser encontradas em jornais, revistas e internet. Então, as tirinhas são aqueles quadrinhos, né? Aqueles quadrinhos que contam uma historinha, né? Mas, porém, ela é mais curta, né? E a charge é uma figura só. Elas não possuem um contexto histórico como a charge, mas podem fazer críticas pessoais ou fenômenos coletivos. Geralmente é uma narração sequenciada de uma linguagem verbal. O cartoon. O cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, que tem como característica a crítica, de maneira breve, dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. O nome cartoon ele tem uma origem britânica e foi usado pela primeira vez nesse contexto em 1840, quando a revista Punch publicou charges que imitavam os estudos para os afrescos do Palácio de Westminster, adequados para ironizar os acontecimentos da política contemporânea. Esse costume começou em 1843, momento em que Punch usou o termo cartoon para se referir aos desenhos sátíricos de John Leech, que é um caricaturista e ilustrador inglês. O significado da palavra cartoon é estudo ou esboço. Cartoon é considerado um modo de comédia e até hoje conserva seu espaço na imprensa escrita atual. No contexto moderno, o cartoon se mostra como uma obra de arte, frequentemente utilizada com a intenção de humor. Cartoon e charges são gags visuais, né? Qualquer coisa que comunique seu humor visualmente. Todavia, a charge ironiza acontecimentos da atualidade. As características do cartoon. Gênero textual, constituído de uma linguagem não verbal, sátira, humor, a ironia, o cômico e a flexibilidade. Associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, entrelaça palavras, imagens e sentido. Tá? Então, veja que tanto o cartoon quanto a charge, né, ela tem uma característica de humor, né, de ironia.
Nas artes plásticas, esse gênero é visto como uma peça estética gráfica. Já no jornalismo, ela é usada para contribuir com a informação, que assim como um texto editorial, ela expressa a opinião do veículo, que propaga, então, a informação. Este gênero textual é formado por uma linguagem não verbal. Mesmo usando uma estratégia gráfica, esse gênero também usa a linguística ao associar o desenho com a escrita. Na imprensa também é posto um subgênero, que é o cartoon, a respeito da atualidade que se apropria, além da filosofia sociopolítica da estética gráfica. Na rotina jornalística, o cartoon mostra para o leitor, referências do mundo parecidas com as dele. Cartoon é baseado em críticas culturais e ética, mostrando os personagens alvo, exibindo suas características, singularidades, posições sociais e políticas. Aqui nós temos uma charge que a gente observa o preconceito das pessoas, né? O rapaz ao avistar uma pessoa com necessidades especiais, lhe ofereceu uma célula de dinheiro, quando na verdade o cadeirante queria apenas uma informação, né? Então ele disse, por favor, o senhor poderia me dar uma? E ele deu uma nota para ele. Né? O cara ficou bravo porque ele queria apenas uma informação, né? Então veja aqui que nessa chargezinha aí seria o preconceito das pessoas. Só porque ele está de cadeira de rodas, não quer dizer que ele iria pedir dinheiro, né? Ele só queria apenas uma informação. Né? Enquanto o cartoon tem a intenção de satirizar costumes humanos não situados no tempo, a charge possui a intenção de satirizar circunstâncias que estão em um contexto específico. Tá? Então, o cartoon ele tem a intenção de satirizar os costumes humanos e a charge tem a intenção de satirizar as circunstâncias que estão num contexto específico. Ou seja, em um contexto direcionado aos problemas sociais principalmente. Dessa maneira, enquanto o alvo dos cartoons são pessoas desconhecidas, na charge elas são representadas por personagens que têm ligação com a vida pública, como exemplos políticos, artistas e outros. Outro fator também muito importante é a ideia da charge, em alguns momentos, é feita com uma linguagem verbal e não verbal, né? E precisa estar de acordo com o acontecimento do mundo do interlocutor, visto que a interlocução só será completa caso a mensagem seja entendida pelo leitor. Por isso, ele precisa estar informado acerca do que acontece ao seu redor. Qual a diferença da charge e do cartoon? Tá? A charge e o cartoon são bastante confundidos, né? Mas eles são diferentes e aplicados em casos específicos. O cartoon ele não tem ligação com a realidade, é utilizado em qualquer situação, sendo uma crítica humorística ou não. É um gênero textual que pode ser entendido por diversas pessoas de diferentes países, diferentes culturas e diferentes épocas. Né? A palavra é uma versão aportuguesada do inglês, né? Que é cartoon, que significa cartão, e tem origem italiana, que é cartone. Tá? E o cartoon é abordado temas universais, né? Que todo ser humano está sujeito a passar, como fome, sede, justiça, morte, etc. E tal. E por ser tematicamente universal, não necessita do contexto gancho ou época para ser entendido. Normalmente são abordadas questões de comportamento humano, mas sem referência a um personagem específico, pois são atemporais. Além disso, usa características das histórias em quadrinhos
como balões e onomatopeias. O nascimento do cartoon ocorreu a partir de um fato no ano de 1874 em Londres, onde o príncipe Albert queria decorar o palácio do Westminster e, para isso, ele promoveu um concurso de desenhos. Esses desenhos eram feitos em cartoons, né? Aí os vencedores teriam seus desenhos colados nas paredes do palácio, né? No intuito de fazer uma sátira, né? Aí a revista Punch publicou seus próprios cartoons. Então, o cartoon é relacionado a acontecimentos e temas atemporais, enquanto que a charge é temporal, com temas, então, da contemporaneidade. Então, o cartoon não retrata uma personalidade isolada, mas sim uma coletividade. Já a charge, ele usa a imagem de pessoas públicas. Aqui nós temos o exemplo, né, do Ziraldo. Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço, né?